Boa noite. Boa noite, querido participante de mais esta live do Evangelho realizada pelo Grupo Espírita Paulo e Estevão, no canal @jep.oficial. Sejam bem-vindos. Vamos aqui nos reunindo virtualmente, espiritualmente, para mais esse momento de estudo do Evangelho. Boa noite, Raquel Bessa. Boa noite, Malu. David Soares, boa noite. Maristela, boa noite. Rosângela também bem-vinda. Joana Feitosa, Guilherme, Tiago, boa noite a vocês também. Roberta, bem-vinda. Vamos chegando e eu vou aqui, enquanto vocês vão acessando a live, nós vamos nos reunindo em um número maior. Eu dou aqui alguns avisos do JEP sobre o que está por acontecer ainda esta semana. Boa noite, Silvia, Michele. Hoje, aqui às 20 horas, estamos começando a live do Evangelho com o tema A Porta Estreita. Geralmente é o Aníbal que está aqui nas quintas-feiras, excepcionalmente hoje eu, Caroline Secundino Traeger. Estaremos abordando o capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, itens 3 a 5. Sexta-feira, amanhã, no JEP da Água Fria, teremos uma palestra pública presencial, também transmitida aqui no @jep.oficial. O tema da palestra, a importância da água nas religiões. Curioso, não é mesmo? E o expositor será o jornalista Nonato Albuquerque. Nonato Albuquerque estará amanhã no JEP da Água Fria, falando da importância da água nas religiões. E no JEP Piedade, do bairro Piedade, teremos outra palestra. Esta não é transmitida pelo Instagram, porque não há condição de transmitir as duas palestras ao mesmo tempo. E o JEP da Água Fria é o que tem a estrutura que permite essa transmissão. Mas lá na Piedade nós teremos também uma palestra às 20 horas. Será com o médico Alain Denizar. E ele falará do tema homeopatia e espiritismo, aproximações de princípios de cura espiritual. Por isso que eu disse que era um médico, porque acreditamos que poderá falar com maior propriedade sobre homeopatia, que será o tema dessa palestra no JEP Piedade. Essas palestras, gente, serão as últimas palestras do ano no Grupo Espírita Paulo e Estevão. Porque a sexta seguinte será dia 24 de dezembro, véspera de Natal, e depois teremos a sexta 31 de dezembro, que é a virada de ano. Nestas duas sextas-feiras não haverá palestra pública. As palestras reiniciarão dia 7 de janeiro. Então, quem ainda quiser ir a alguma palestra esse ano, amanhã serão as duas últimas palestras, com Alain na Piedade e Nonato Albuquerque na Água Fria. Falando já do ano que vem, nós voltaremos a ter o estudo presencial nas sedes do Paulo e Estevão, do Grupo Espírita Paulo e Estevão, da Doutrina Espírita, o ED, Estudo Doutrinário Espírita. Em breve
estarão iniciadas as matrículas. Vocês poderão acompanhar as datas de inscrições pelas redes sociais do GEP. Dados os avisos, estamos em bom número. Vamos aqui fazer a leitura de uma mensagem preparatória, que é como a nossa prece de abertura aqui na live do Evangelho. Eu escolhi para hoje uma poesia do livro que tem nos acompanhado muitas vezes nessas lives, que é o livro Parnaso de Além Túmulo. Para quem não sabe, tanto no GEP da Piedade quanto no GEP da Água Fria, nós temos livrarias espíritas. Se você quiser dar um livro de presente no Natal, um livro espírita, vá lá no GEP e adquira um. Parnaso de Além Túmulo é um livro de poesias, o primeiro livro psicografado por Chico Xavier, uma boa dica. Do espírito Raul de Leone. A gente vai ler a poesia Na Terra. Renascendo no mundo da quimera, ao colhermos a flor da juventude, é quando nosso espírito se ilude, julgando-se na eterna primavera. Mas o tempo, na sua mansuetude, pelas sendas da vida nos espera, junto à dor que esclarece e regenera, dentro da expiação estranha e rude. E ao tombarmos no ocaso da existência, nós revemos do livro da consciência os caracteres grandes, luminosos. Se vivemos mal, quanta agonia, mas se o bem praticamos todo dia, como somos felizes, venturosos. Essa poesia tem relação com o tema da nossa live hoje, que nós começaremos a abordar agora. Bem, como disse a princípio, falaremos da lição A Porta Estreita, que está no capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo e é explicada nos itens 3, 4 e 5. O capítulo 18 se chama Muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a porta estreita é uma lição que fala de uma passagem da vida de Jesus, aqui mencionada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Que diz essa passagem do Evangelho? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Em seguida, nós temos uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos 23 a 30. Tendo-lhe alguém feito esta pergunta, então alguém perguntou a Jesus: Senhor, serão poucos os que se salvam? Respondeu-lhe ele: Esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois vos asseguro que muitos procurarão transpô-la e não o poderão. E quando o pai de família houver entrado e fechado a porta, e vós de fora começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos, ele vos responderá: Não sei de onde sois. Por-vos-ei a dizer: Comemos e bebemos na tua presença e nos instruíste nas nossas praças públicas. Ele vos responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim,
todos vós que praticais a iniquidade. Então haverá prantos e ranger de dentes, quando virdes que Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estão no reino de Deus, e que vós outros sois dele expelidos. Virão muitos do Oriente e do Ocidente, do setentrião e do meio-dia, que participarão do festim do reino de Deus. Então, os que forem últimos serão os primeiros, e os que forem primeiros serão os últimos. Muito bem. Após essas passagens, nós temos no livro O Evangelho a explicação de Allan Kardec segundo a doutrina espírita. Bem, gente, 2 trechinhos chamam bastante a atenção. O primeiro, a referência a essa porta estreita. É uma porta que leva à vida. E já em Lucas, isso em Mateus, em Lucas diz que é a porta do reino de Deus. Então seria essa porta da vida eterna, de uma vida eterna, provavelmente conectada a Deus. Seria a porta de um outro patamar espiritual, a entrada, porque porta é um simbolismo de entrada, de passagem. A porta separa um ambiente de outro. Então nós aqui temos um simbolismo de uma separação entre o nosso mundo material e o mundo espiritual superior, porque aqui está falando do reino de Deus. E outra parte importante dessa passagem é a frase muito conhecida, a expressão, melhor dizendo, muito conhecida de Jesus: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos, portanto, nos deter nesses detalhes. Bem, aqui Kardec vai explicando que larga é a porta da perdição, porque numerosas são as paixões que existem no nosso mundo. Elas são muito mais numerosas do que as atitudes, talvez muito mais, eu não diria numerosas, gente, eu diria valorizadas, do que aquilo que leva ao reino de Deus. Então, maiores possibilidades a gente tem de entrar por um caminho que não nos leve ao reino de Deus, por uma porta que nos leve ao mal-estar, que nos leve ao sofrimento, do que uma porta que nos leve à ascensão, à evolução espiritual, à melhoria, à paz interior, a paz que permanece no mundo espiritual. Eu aqui li para vocês no comecinho essa poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, de Raul de Leone, psicografada por Chico Xavier, que tem na primeira estrofe o seguinte: renascendo no mundo da quimera. O que é que está dizendo aqui o Espírito? Renascendo no mundo da quimera, ao colhermos a flor da juventude, é quando o nosso espírito se ilude, julgando-se na eterna primavera. Esse nosso mundo é o mundo da quimera, o mundo material. Então, renascendo no mundo material, o espírito na juventude mais facilmente se ilude. Por que, gente? Por que esse mundo é o mundo da quimera, o mundo da ilusão? Por quê? Porque quando o espírito encarna nesse mundo, ele tem os seus dons circunscritos a limitações do corpo físico. Então, um espírito desencarnado, ele não precisa de olhos para ver. Ele não precisa de tato para sentir. Mas quando nós estamos encarnados, nós só conseguimos enxergar, via de regra, com os olhos, só conseguimos sentir aquilo que toca a nossa pele. Nós
temos a nossa intermediação com a vida realizada pelos 5 sentidos. Porém, o espírito liberto, o espírito sem o corpo físico, apenas com o corpo espiritual, ele tem mais sentidos, ele tem mais possibilidades de experimentação da vida. Ele pode sentir a vida de outras formas. Então fica até difícil para os espíritos nos dizerem como é essa experiência do viver no mundo espiritual. Isso nos fala, por exemplo, André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier. Então, o espírito desperto, desprendido da matéria, ele amplia a sua visão, amplia a sua percepção da realidade. Mas quando nós mergulhamos aqui, nós ficamos com a nossa percepção reduzida. E aí é que está. Aqui aprisionados nesse corpo, nós acreditamos que só existe aquilo que a gente vê. Nós reduzimos a vida às experiências que são percebidas pelos nossos sentidos. Com o avanço da ciência, foi se conhecendo ao longo do tempo um universo invisível aos nossos olhos, imperceptível aos nossos sentidos. Hoje nós temos aparelhos que permitem que a gente acesse uma realidade comumente inacessível, unicamente pelos nossos sentidos. Isso nos mostra que Shakespeare tinha razão quando dizia: há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha a nossa filosofia. Portanto, o mundo nos oculta a grande realidade do espírito e a gente se ilude. A gente começa a acreditar que essas coisas do mundo, que o prazer do mundo, porque todos nós, espíritos, fomos criados com um desejo de buscar o bem-estar, um desejo de felicidade, um desejo de prazer. Todos nós fomos criados assim. Se não fôssemos criados assim, ficaríamos estagnados. Então diz a doutrina espírita que os espíritos são criados simples e ignorantes. Nós somos criados por Deus como sementes que possuem a árvore dentro delas, mas que precisam ser lançadas à terra para que possam, sob a pressão do solo, desabrocharem. Sob também a água, o banho da água, sob o solo que oferece os nutrientes necessários. É assim que essa semente vai se partir. Vejam que referência, que bom exemplo do que é a vida. Ela se rompe, se rasga e dali brota a árvore. Assim é a vida com o espírito nesse mundo. Nós temos toda uma potência e somos lançados nesse mundo para que possamos romper com os limites da nossa percepção. Porque o espírito tem potência, como eu disse aqui a princípio, para ir além desses sentidos materiais, mas ele não tem consciência a princípio. Ele tem um poder que ele não sabe usar. E aí, quando a gente encarna, a gente vai desenvolver a consciência. As experiências na Terra nos ajudam a nos tornar seres conscientes. Aqui nós tomamos consciência do outro, nós tomamos consciência do nosso intelecto, nós desenvolvemos a nossa cognição, os nossos sentimentos, as nossas emoções através das experiências desse mundo material. Então é como se esse mundo fosse a terra, né? Que fosse pressionando a semente até que ela rompesse e pudesse desabrochar. A princípio muito frágil, pequena a árvore, e se ela resistir, ela se torna grande e frondosa, uma grande árvore. Assim somos nós, criados por Deus e colocados no mundo para que adquiramos essa consciência. Mas enquanto estamos aqui nesse mundo, nós nos iludimos, como fala esse espírito aqui e como fala essa referência de Jesus, a porta larga da perdição.
Então a gente se ilude, a gente se engana, né? A gente pensa que a beleza física, por exemplo, é tudo que a gente precisa para ser feliz. Que aquela pessoa ou aquela outra é quem a gente precisa para ser feliz. E nós nos enganamos com esse mundo. Mas nós não precisamos das outras pessoas? Sim, nós precisamos sim das outras pessoas. Nós vamos desenvolvendo o amor nas relações, nos contatos. Mas enquanto a gente achar que depende de um outro para sermos felizes, nós estamos tentando entrar, né, buscando entrar pela porta larga. Porque a porta estreita, gente, é a do mergulho em nós mesmos. É aquela que nos faz buscar a felicidade dentro de nós mesmos, no autoconhecimento, na consciência de quem somos nós. E aí, aqui Kardec vai dizendo, né, que a nossa Terra é um mundo de expiação, onde predomina o mal. Isso me chama muito a atenção. O que é o mal, na verdade, né? Como é que Deus cria um mundo onde predomina o mal? Como assim na Terra predomina o mal? E o mal aqui, nós podemos compreender não necessariamente como o mal com o homem mal, mas os males. Nós temos no nosso mundo a morte, nós temos no nosso mundo a dor física, nós temos a dor psicológica, nós temos no mundo as pessoas que erram e nos fazem sofrer, nós temos os nossos próprios erros que nos fazem sofrer de remorso, de culpa, de arrependimento. Então, nesse mundo, sim, há uma predominância do mal nesse sentido. Mas o que é esse mal? O que é o mal no mundo, gente? A gente precisa se perguntar. O mal pode ser, né, quando a gente fala do mal moral, a expressão da imaturidade espiritual. Então, um espírito imaturo, ele é egoísta. Por quê, gente? Porque ele não tem consciência de que ele já tem tudo de que precisa dentro de si mesmo para ser feliz. Aí ele fica querendo buscar esses bens exteriores, ele cai na ilusão. E ele quer só para ele, para se sentir importante, para dominar sobre os demais. Aí é o mal que nasce da ignorância, do não saber, do atraso espiritual. Tem isso no nosso mundo. A maioria de nós ainda está ignorante, ainda está na infância da evolução espiritual. A maioria não, eu diria que todos nós, uns numa infância um pouquinho maior, outros ainda na primeira infância, mas nós somos espíritos na infância da evolução espiritual. E existe o mal, que é o mal que a própria Terra oferece, como eu disse, a morte, a doença. Nem toda doença é causada pelo homem. Tem gente que diz assim, quem criou o mal foi o homem. Gente, antes que o homem existisse, já existia sofrimento no nosso mundo, tá certo? Então, assim, é muita presunção a gente querer, né, que todo o mal do mundo tenha se originado da gente. Não, a Terra, ela tem um sistema, né, sofrido. Até entre o próprio reino animal, a vida se alimenta da vida. Então, existe todo uma lei, como diz no Livro dos Espíritos, que é uma das obras basilares da doutrina espírita, para não dizer a obra mais importante da doutrina espírita. Lá no Livro dos Espíritos tem uma lei, é um livro que fala de perguntas e respostas, e tem alguns capítulos que são chamados leis divinas. Tem lei de amor, lei de igualdade, fraternidade, lei de justiça, enfim, tem várias leis, né, que são explicadas em O Livro dos Espíritos. E uma das leis é a lei de destruição. Né? Como assim? Não é o homem que causa a destruição? Não, gente, tem destruição independente do homem. Por exemplo, teve um sol que explodiu, tem destruição em todo canto, independente da gente, né? Nós não somos os únicos destruidores, não.
Então, existe uma lei de construção, de criação, de evolução, de transformação, e existe uma lei de destruição. O que é essa destruição, essa desagregação? Na verdade, não é uma desagregação, não é uma destruição realmente. Lavoisier tinha razão. No mundo nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa lei de destruição, na verdade, é um processo de transformação. Então, por exemplo, por que um animal sofre? A gente pode se perguntar, né? O animal, ele teve talvez vidas passadas, mas assim, a gente pode dizer, o animal é porque ele maltratou o gatinho irmão e agora ele é um gatinho sofredor. Não, né? O sofrimento, ele vai ensinando o animal. É difícil entender isso, certo? Mas vamos parar, né, de colocar, transportar a nossa experiência para Deus, né? Acreditando que é ela que organiza o mundo. Então, nem todo mal, assim, nem todo sofrimento é uma punição. Nem todo sofrimento é um resgate, é uma reparação de uma vida passada. O sofrimento, ele pode ser isso também, mas ele também tem um caráter, né? Um aspecto de educação, de formação. Então, o ser, à medida que ele vai sofrendo as consequências dos seus atos, e essa é a lei de causa e efeito, a partir do momento que ele vai colhendo o efeito dos seus atos, ele vai tomando consciência, tá bem? É assim, alguns mais adiantados que tomaram uma consciência tentam transmitir para os outros, isso é a educação. Nós tentamos dizer para os outros, não vá por aí não, que aí não é legal não, esse caminho aqui, ó, foi o que Jesus fez, não vão pela porta estreita não, porque, ou melhor dizendo, não vão pela porta larga não, porque larga é a porta da perdição, né? Ele tentou avisar, mas tem gente que mesmo assim, besteira, eu vou é por aqui mesmo. E essa pessoa vai colher os efeitos de suas escolhas, verdade? Ele vai, é o que se chama o karma na cultura multimilenar, né? O karma, ele vai ter o retorno das suas escolhas, e à medida que ele for tomando, que ele for retornando, que ele for sempre colhendo, ele vai fazendo associações e aprendendo. Agora, gente, esse é um processo muito longo na evolução espiritual. E aí Kardec finaliza aqui essa lição apontando para isso. Obviamente esse processo de aprendizado, ele não pode se dar numa única existência da vida carnal, nesse mundo das quimeras, no nosso mundo material. Até porque, gente, tem gente que vive 104 anos como meu avô paterno, mas outros vivem alguns minutos. Então como é que se poderia esperar que aqueles que viveram alguns minutos e os que viveram 104 anos, mais ou menos, tivessem o mesmo resultado, né? A mesma conquista evolutiva? O que morreu novinho vira anjinho, porque ele não errou. Assim é fácil, não errar não vivendo, né, gente? Então, o que vive mais tem mais tempo para aprender, mas também mais tempo para errar. Então, na verdade, a perspectiva da reencarnação permite que nós compreendamos essa terra-escola. Assim como uma escola tem várias séries através das quais os espíritos vão aprendendo, ou melhor dizendo, os alunos vão aprendendo, na Terra, no mundo, não melhor dizendo, porque os espíritos falam também da pluralidade dos mundos habitados, os espíritos vão reencarnando e nas suas reencarnações eles vão aprendendo. Então são as várias séries. Nós às vezes somos reprovados, às vezes não nos saímos tão bem, e aí o que é que acontece? Nós vamos ter que rever as mesmas lições para que nós possamos aprender. Por isso, gente, que a doutrina espírita nos alerta sobre, por exemplo, o risco do suicídio. Tem espírita, né? Porque assim, a doutrina espírita é uma doutrina que nos convida à consciência através da razão, né? A consciência através do estudo.
do estudo. Mas nós somos pessoas, né? Nós somos, segundo o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, criador da psicologia analítica, o grande mal do homem é a preguiça. Nós temos preguiça e nós preferimos que nos digam o que fazer. E aí pega-se, por exemplo, um livro, como um livro que foi psicografado pela notável médium Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, e se transforma esse livro numa espécie de livro espírita dos mortos para suicidas. E como se fosse assim uma coisa que é a regra, é isso aqui, vai ser sempre assim, e todo mundo que desencarna por suicídio vai para o Vale do Suicida. Não, ali é uma tentativa de um espírito, que é o espírito Camilo Castelo Branco, através da mediunidade de Ivone Pereira, de mostrar consequências possíveis do ato suicida. Mas a grande questão, gente, não precisa da gente ter medo, né? Não é uma ameaça, não é, olha, se você se matar, você vai pro Vale do Suicida e lá tem muito sofrimento. A questão não é essa, é uma questão de lógica, é uma questão racional, de consciência, né? Primeiro, você se mata porque você não está aguentando sofrer. Se você olha pela perspectiva da pluralidade das vidas, meu amigo, o que você tiver que aprender, você vai ter que aprender. Você pode desistir nessa vida? Pode. É permitido desistir? É permitido. Se não fosse permitido, ninguém morria de suicídio. Deus não deixava. Permitido. Mas como existe uma lei de causa e efeito, você não está bem, você procura a morte sem estar bem, você desencarna, você não fica bem, porque o simples fato de morrer não nos faz ficar bem. Então você leva para o mundo espiritual o seu estado de espírito. Como está a sua alma? Você leva isso pro além. Aí você chega do lado de lá, você tá bem? Você não tá bem. Então esse mundo espiritual, ele é um mundo psíquico, é o mundo da alma. Ele é a realidade psíquica intensa, sentida como nunca. Então se você tá mal, não é uma boa hora para morrer. Vixe, Caroline, a gente que não escolhe morrer. Pois é, meu amigo, é melhor se preparar para morrer todo dia e toda hora. Como assim? Todo dia procura estar bem. Todo dia. De forma que se a morte bater na sua porta, hoje à noite, você abre a porta e diga, eu não queria ir não, mas já que eu tenho que ir, eu olho para trás e vejo, disse que eu amava para quem eu tinha que dizer, pedi perdão para quem eu tinha que pedir perdão, perdoei quem eu tinha que perdoar, vou em paz, sigo em paz. Se você acha que não pode ir assim, resolva a sua vida, porque geralmente a morte não manda anúncio. Tô querendo aterrorizar vocês, não. Estamos falando de um fato real, é um fato da vida. E aí esse mundo espiritual vai trazer essa lei de ação e reação, de causa e efeito, ela continua no mundo espiritual. Então no mundo espiritual você vai colher, né, os efeitos do que você está semeando. Por isso que eu estou dizendo que não é uma boa saída buscar o suicídio, segundo a doutrina espírita. Então a gente diz, rapaz, não busque não, porque você vai ter que voltar e vai sofrer tudo de novo. Ainda com o agravamento de você estar mais desequilibrado, porque o seu corpo espiritual também é afetado. Esse corpo espiritual, ele também é ferido, ele também é danificado. Como assim? Não é nem um corpo material? Pois é, mas ele é um corpo sutil, um corpo de energia, e ele sofre alterações de acordo com estados emocionais, né, de acordo com as últimas sensações físicas antes da morte. Então, de acordo com o seu morrer, a pessoa que desencarna em paz, mesmo que seja um desencarne sofrido, ela fica em paz do lado de lá. Por exemplo, Jesus. Jesus desencarnou na cruz. Mas quando ele desencarna, ele perdoa todo mundo, ele não carrega mágoa, ele se entrega ao Pai, Pai, em suas mãos entrega o meu espírito, ele não se agarra desesperadamente, eu quero viver, eu só tenho 30 e poucos anos, não. Ele vai, ele perdoa e ele se liberta. Ele dá um grito e nesse grito é o que a gente chama na psicologia, ele faz uma catarse, né? Ele faz uma liberação somato-emocional de toda a dor que ele sofreu, porque ele sofreu uma dor física
ele foi torturado. E ele grita, e nesse grito ele faz a catarse. Hoje, se você for para uma sala de psicoterapia que trabalha com o corpo, né, corporal, o que ela vai estimular muito? Você liberar as suas emoções através de gritos, de socos, em almofadas. Então, tudo isso acontece porque isso é curador, é reequilibrador. É uma questão mesmo de liberação para evitação de um trauma que é feito, né, em cima de sofrimentos que nós tivemos, de circunstâncias altamente dolorosas. Então, Jesus fez tudo isso. Então, ele faz uma verdadeira limpeza antes da morte. A gente realmente não faz. E a gente sai desse mundo, ó, carregando dor, carregando remorso, carregando raiva, carregando um monte de coisa incompleta. Aí, ó, tem que voltar para concluir as liçõezinhas que não aprendemos. Tá certo? Bem, gente, dito isso, falei bastante aqui com vocês. Eu queria ler os comentários de vocês. Vou aqui dar uma olhadinha nos seus comentários. Deixa eu ver se eu vejo aqui, eu desço um pouco. Aqui eu vi que vocês estavam entrando. Malu, desculpa a palavra, Carol, mas o que lasca é realmente essa ilusão. A gente confunde prazer com felicidade e esses dois nem sempre andam juntos, não é? Pois é, né? Não no nosso mundo material, né? Então Deus, ele nos incentiva, ele nos permite incentivar, né? Como eu disse, uma vontade, um desejo de bem-estar vem conosco, porque esse desejo de bem-estar faz com que a gente busque o bem-estar, então a gente se desenvolve intelectualmente buscando o bem-estar, a gente desenvolve as relações buscando o bem-estar, né? Mas a gente muitas vezes também se confunde, se ilude com o bem-estar oferecido pelas quimeras, né? Pela vida material. Deixa eu ver o que mais aqui comentaram. Vanessa, Malu, você agora disse foi tudo, muita ilusão. Pois é, Malu. Saúde e paz, Antônio Hamilton. Deixa eu ver aqui. Vanessa tá dizendo, acho que já perdi a encarnação demais sem ter um verdadeiro avanço. Ah, mas tudo se aproveita, Vanessa. Tudo nesse mundo se aproveita, né? Tudo vai ter a causa e efeito, tudo tem uma evolução, é no ritmo que a gente consegue, nós temos uma eternidade para evoluir. Então, o que é esse tempinho diante da eternidade? Nós estamos sempre aproveitando, a gente crescendo. A gente precisa, às vezes, de algumas repetições para poder entender mesmo as lições da vida. Ah, o David tá perguntando se esse relógio de filme de terror funciona. Funciona, mas eu não coloco não, David, porque a corda dele, ele é muito barulhento. Aí que fica filme de terror mesmo, fica tic-tac, tic-tac. E quando dá uma hora fechada, ele faz bom, 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 bom. Coloco não. Mas é uma herança de família, eu gosto. Malu, acho que André Luiz tem um texto onde diferencia dor e sofrimento. E ainda fala sobre os tipos de dores. Dor, estímulo, evolução, dor, expiação, dor, provação, dor missionária. Algo mais ou menos... Malu, pode, agora você vai fazer o seguinte. Depois que terminar essa live, ela vai ficar salva. E você vai colocar nos comentários qual livro em que André Luiz fala disso. Tá certo? Vai ser importantíssimo quem quiser dar uma olhada. Que legal. Dor, estímulo, dor, evolução, dor, expiação, dor, provação, dor missionária. Meio que se mistura essas dores, mas é interessante, né? Que ele tá dando aí uma classificação das dores de acordo com a função maior dessa dor. Há muitos anos eu escuto isso, não consigo assimilar, viver todo dia como se fosse o último, diz Vanessa. Pois é, Vanessa, a ideia é essa. A gente fala assim, viver todo dia como se fosse o último é viver aquele dia, né? É viver bem o dia. Existe no ser humano, gente, uma tendência a completar. Bom que hoje eu tô com papel aqui, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, né? A gente tem uma tendência a completar o que está incompleto. Então, vou mostrar aqui para vocês um desenho. Por exemplo. Aí eu pergunto, o que é isso aqui? Aí vocês vão dizer, um quadrado. Não.
Não é um quadrado, gente. Para ser um quadrado, ele teria que ter, ó, todos os ladinhos fechados. Não é um quadrado. Mas por que a gente vê um quadrado? Porque a gente liga os pontos. A gente faz essa ligação. Tá certo? A gente liga os pontos. Essa é uma tendência natural do ser humano, ligar os pontos. Então, vocês veem alguns tipos de arte, por exemplo, né, onde o artista, ele desenha só a sombra de um rosto. E nesse contraste, luz e sombra, a gente identifica a forma do rosto. Isso é da teoria da percepção, né? Nós completamos a figura, nós formamos as figuras na nossa mente, tá bem? Porque nós temos essa tendência a fechar o que está em aberto, a completar o que está incompleto. Então, as constelações, por exemplo, as constelações têm nomes de desenhos, né? As pessoas veem, balança, né? Libra, escorpião. Então, você vai fazendo uma ligação entre as estrelinhas como se elas fossem pontos e vê um desenho, mas não tem nada desenhado lá no céu. A gente vê e faz os desenhos mentalmente, liga os pontos. Então, o Cruzeiro do Sul, a gente que liga os pontos e vê uma cruz ali, mas não tem cruz nenhuma lá no céu, né? A gente faz isso com a nossa percepção. Então, nós temos essa tendência de completar o que está incompleto. Psicologicamente, isso acontece também. Então, se você deixou de dizer a alguém alguma coisa que era muito importante para ser dita, que era significativa, que faria diferença para você, você fica com a sensação de incompletude. E essa sensação de incompletude lhe incomoda. Traz um incômodo espiritual, traz um desconforto espiritual. E nesse desconforto espiritual, você desencarnando, você não vai ficar bem, porque você tem a sensação, eu preciso completar o que eu deixei incompleto. Também, se a gente tem aqui um trabalho para executar, uma pequena missão, cada um de nós tem as suas pequenas missões de vida. Então, eu tenho aqui a minha pequena... Porque o que eu estou chamando pequena missão? Porque a gente não tem assim uma missão de Jesus, de um Francisco de Assis, né? Mas as nossas pequenas tarefas. Porque nesse mundo, ao mesmo tempo que a gente aprende, a gente serve. Então, eu tinha um serviço a oferecer a esse mundo, eu não fiz. Aí, o que é que acontece? Eu desencarno com a sensação de quem não completou aquilo que tinha que fazer. Então, essas sensações de incompletude, elas trazem mal-estar. Então, a ideia de viver cada dia como se fosse o último, Vanessa, é justamente de você ir fechando aquilo que está nas suas mãos, fechar. E o que não está, você tome consciência, isso não está nas minhas mãos, eu não estou fechando, eu não estou resolvendo isso, porque isso não está na minha mão resolver. E aí eu reconheço a minha limitação também, né? Eu só não estou conseguindo resolver isso porque no que depende de mim, eu estou fazendo, mas nem tudo depende unicamente de mim. Eu quero resolver o problema do Brasil, então posso ter uma grande agonia aqui querendo resolver o Brasil. Não resolvi o problema do Brasil. Meu amigo está querendo demais. Não está na sua mão resolver o problema do país, o problema da família, o problema do seu pai, o problema da sua mãe. Então você tem que ver também o que está na sua mão fazer. Então tem gente que acha que tem na vida a missão de encaminhar um outro espírito totalmente. Quando a gente tem essa missão, esse espírito vem como nosso filho. Só dando aí um alerta para vocês, direto ou indiretamente, seja um filho adotado, seja um filho biológico, né, consanguíneo. Então, se Deus nos colocou essa pessoa na situação de dependência realmente sua, você não tem essa missão de educar essa pessoa. Se você é um educador, você tem aquela missão naquele colégio, na escola, na faculdade, onde você está prestando seu serviço, né? Mas a gente não se atribui superpoderes. Isso é presunção nossa. Então, se você é psicólogo, você não acha que você tem que salvar a vida de todo mundo. Você vai ajudar uma pessoa naquele momento em que ela procura você, mas você não vai resolver a vida da pessoa. Você só tem a responsabilidade total, mesmo dos filhos, gente, a gente vai ajudar até um certo ponto. Eu acho incrível quando eu escuto pai e mãe de filho de 20 e tantos anos dizendo, mas aí como é que eu faço para educar? Você ainda está querendo educar seu filho com 20 anos? Meu amigo, com 20 anos, a sua missão de educar acabou. Agora você pode o quê? Ser um conselheiro,
né? É o maior amigo, aquele que dá, né? Que ama incondicionalmente, que tá perto, que apoia, que orienta, que transmite a experiência. Mas agora quem educa é a vida. O processo de educação passou para as mãos da vida. É o mundo que vai educar. Então confie nisso. Né? Que ele está entregue à vida que Deus elaborou. Então nós estamos nesse processo aqui de formação. Então quando você tem uma missão orientar alguém, essa pessoa é colocada nas suas mãos para se orientar. Então, se você anda por aí achando que pode salvar o mundo todinho, né? Que, Ave Maria, eu não posso sair de casa, porque minha mãe depende de mim, meu amigo, peraí, você está invertendo o processo. Quem é mãe de quem aí? Não, mas é porque ela é minha mãe, mas ela precisa de mim. Epa, tem alguma coisa aí que tá em desequilíbrio. Porque se fosse pra você estar na responsabilidade dela, era ela que tinha vindo como sua filha. É claro que existem condições extraordinárias, especiais, uma pessoa que desenvolve uma dependência, uma deficiência, alguma coisa que nos coloca nessa situação de cuidadores. Mas tem muitas relações que são, na verdade, relações simbióticas. Mães que não largam seus filhos, filhos que não largam suas mães, seus pais, numa eterna dependência, numa espécie de uma acomodação, uma retroalimentação de dependências emocionais, materiais, que só vão ser rompidas com a morte de algum. Aí nessa hora, puf, não me preparei para isso. Pois é. Então nós somos responsáveis por uma pessoa, gente. Por uma pessoa mesmo, por nós mesmos. Nós estamos aqui para a nossa própria evolução. Nós ajudamos os outros como consequência do nosso empenho no nosso processo evolutivo. Sua responsabilidade é de se ajeitar. Quando você se ajeita, você ajeita o mundo. Agora, se você fica saindo do seu centro para ajeitar o outro, você se desequilibra e aí é como Jesus diz, são cegos guiando os cegos. Então você tem que se educar, você tem que se trabalhar, você tem que se amar. Né? Se amar é se cuidar, não é ficar se olhando no espelho dizendo eu sou lindo, eu sou lindo, eu sou lindo, não. Se amar é investir o seu cuidado em si mesmo, esse cuidado físico também, claro, mas sobretudo espiritual, uma busca de um equilíbrio, uma busca de uma paz, para que você em paz possa melhor, inclusive, ajudar a servir a esse mundo, realizar a sua missão. É para isso que a gente está aqui, tá bem? O processo evolutivo, ele é assim. Nós vamos nos ajudando através, a gente ajuda a gente e ajuda o mundo. É claro que também não existe esse processo evolutivo, eu não tô nem aí pro mundo, eu não me importo com as pessoas, cada um é por si, Deus é por todos, não. Nós somos as mãos de Deus, nós somos a voz de Deus. Deus age através da natureza e nós somos partes da natureza. Deixa eu ver aqui mais alguma coisa. A Vanessa está dizendo que ouviu viver bem para morrer bem, mas esse viver bem é puxado. Eu espero que eu tenha me feito compreender agora, Vanessa, o que é viver bem. Né? Viver bem não é uma questão de condição material necessariamente. Né? É claro que uma pessoa, gente, que não tem o mínimo para comer, essa pessoa ela não está em condições, obviamente, de empreender uma busca intelectual, moral, espiritual, muitas vezes. Né? Então ela precisa dessa ajuda, nós vamos ajudando e isso é fruto de uma injustiça. O mundo tem o suficiente para todos nós. Se no mundo falta para alguém, não é porque o mundo não ofereça, somos nós que não estamos distribuindo, dividindo bem o que nós dispomos nesse mundo, o de que nós dispomos nesse mundo. Então é um convite à nossa transformação, né? A dividir o que nós temos. Se você tem, mas eu não tenho muito. Diante de outros, observe que muitas vezes você é rico. E não há ninguém tão pobre que não tenha algo para dividir, nem que seja um sorriso, uma palavra de conforto. A gente pode sim dividir alguma coisa. Negócio é difícil, diz aqui G. Posidônio rindo, Gracinha Secundino, muito linda, entrou. Gracinha Secundino é minha mãe, viu, gente? JRA Júnior, acho que é Júnior advogado aqui dizendo suas palavras são um bálsamo. Obrigada. Deixa eu
estão baseadas aqui na doutrina espírita. Temos que estar sempre bem com todos. Joana, só vamos cuidar do seguinte, temos que, né? O temos que, eu digo, é uma expressão que a gente precisa cuidar, né? Olhar com um certo cuidado para como a gente encara disso. Temos que é uma proposta, né? Nos proponhamos a estar bem com todos, mas nem sempre a gente vai conseguir, né? E você não tem que estar bem com todo mundo o tempo todo, não, porque você não vai conseguir isso, você vai viver frustrado, né? Então você diz assim, eu estarei buscando estar bem. Nem sempre eu vou conseguir, mas quando eu não estiver bem, eu vou lembrar que há os momentos de bem-estar também, de boas relações e de paz. Aí sim, fica legal pra gente, fica mais realizável, né? A gente vive menos frustrado. Ah, que legal, Vanessa, que dei uma clareada. Malu, é legal você estar falando sobre isso de completude, porque às vezes a gente confunde essa de viver cada dia como se fosse o último, como aquela vibe do filme Curtindo a Vida Adoidada. É o novo, Malu. Esse filme antigo, Curtindo a Vida Adoidada. Exatamente, a gente confunde muito. E não é bem assim. Aí é quando é a porta larga. Essa é a porta larga, o Curtindo a Vida Adoidado, né? A gente acha que curtir a vida... Não é que a gente não deva se divertir, que a gente não possa se divertir, mas na escola da vida a diversão é o recreio. E uma escola, ela não vive para ter recreio. Ela não existe para o recreio, né? O recreio existe para a escola, é um descanso, um intervalo entre as aulas. Mas o grande objetivo é o aprendizado. Deixa eu ver mais alguma coisa. Vai ficar salva, Jorge Alaga. Assim espero, né? Tentarei. Obrigada, Vanessa. Obrigada aqui, gente. Ah, G4 tá dizendo que é Jean, ou é Jean, né? Que Jean ou Jean, né, tá aqui participando. Tá legal, Jean. Vou chamar assim, porque aqui no Brasil a gente costuma chamar assim. Maneira agradável de falar sobre o Evangelho. Legal, Ateliê Tereza. Que bom que vocês gostaram. Porque tá chegando o nosso final, gente. Finalzinho da live, lembrando que as lives do Evangelho estão no seu último mês. Elas se encerrarão agora, no finalzinho de 2021, tá bem? E aí, eu não sei se semana que vem eu vou estar nas lives da quarta e da quinta-feira. Eu fiz aqui umas trocas com a Aníbal, eu não tenho certeza. Mas vocês vão ver depois, vão saber disso, tá bem? Gente... Muito obrigada pela companhia. Eu vou aqui ler uma mensagem de encerramento como prece para vocês. E como tenho feito sempre, leio uma mensagem do livro Cura Teu Coração, de Vanderlei Pereira. Meu pai. Papai desencarnou e a última coisa que ele escreveu foi esse livro. Ele escreveu esse livro enquanto esperava um transplante de coração. E é um livro de mensagem através de poesias, porque ele era um poeta. Então eu vou ler aqui para vocês. Mais perto do Senhor. Boa noite, Senhor. Vou me deitar, a fim de restaurar minha energia. Mas antes te agradeço pelo dia de paz e amor que pude desfrutar. Eu te agradeço as bênçãos do meu lar, pelo pão do trabalho e da harmonia, pela fé consciente que me guia, pela dor, pela paz, meu bem-estar. Durante o sono corporal, Senhor, permita que o meu anjo protetor acolha-me, advirta e me oriente, para que de manhã, quando desperto, eu possa estar, Senhor, de Ti mais perto e tenha um novo dia mais contente. Que lindo poema, a cara do meu pai. Ele tinha mesmo essa profunda conexão com Jesus através da prece. E antes de dormir,
realizava sempre a prece. Mamãe até brincava que quando ele ia fazer a prece, ele colocava uma lista de pessoas por quem ele pedia, né, desencarnados, ajude fulano, beltrano, cicrano. Aí a mamãe dizia assim, tá bom, Cheiro, pelo amor de Deus. A prece não terminava. Diz aí logo todo mundo, não fica dizendo nome a nome. E quando foi a véspera do papai desencarnar, ele viu no quarto do hospital algumas pessoas. Ele começou a dizer a ela quem eram as pessoas. E aí ela reconheceu que eram as pessoas por quem ele fazia prece. Quando ela me contou essa história antes dele desencarnar, eu entendi. Ele vai desencarnar. Essas pessoas vieram para buscá-lo. Porque existe uma lei de causa e efeito. Nenhum bem que a gente lança ao mundo fica perdido. Ele retorna. Também nenhum mal. Mas nunca para o nosso mal. Porém, tudo para o nosso bem. Cada retorno do que nós plantamos vem não como castigo, mas como oportunidade de aprendizado em cima daquilo que nós fizemos para que nós possamos crescer e ser felizes. É para isso que Deus nos criou. Apesar de ser estreita a porta que leva ao reino de Deus, nós temos uma infinidade e vai dar para entrar todo mundo. Nós todos chegaremos lá. Muita paz, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe hoje, sempre e até semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau. Obrigada pela companhia, gente.